E aí galera, beleza? Hoje nós vamos gravar a resolução de três questões que estão contidas na lista 2 do curso de Eletrodinâmica que o Solução Geral está ministrando, tá certo? Que é a questão de número 20, 21 e 22, tá bem? Vamos começar por essa questão que diz o seguinte, ó. Tem-se um resistor cuja resistência elétrica se quer determinar através das leituras feitas no amperímetro, certo? E no voltímetro ideais. Como deve ser feita a ligação desses elementos a uma fonte de tensão para efetuar-se essa determinação? Tá? Então, eu vou dar um rabisco aqui. A gente tem, por exemplo, você tem um resistor aqui, tá certo? E você quer medir, você quer colocar um amperímetro e um voltímetro nele. Primeiro nós temos que lembrar que, como nós estamos tratando, né, de um voltímetro ideal e um amperímetro ideal, quer dizer que o voltímetro ideal, lembrando lá das aulas do curso, é que a sua resistência ela tende ao infinito, tá certo? Para ser ideal. E o amperímetro, a resistência dele tende a zero, tá? E por que isso? Para quem se lembra, o amperímetro eu tenho que colocar ele exatamente em série com o meu resistor para eu medir aquela corrente, né? Então, se ele tem quanto mais próximo de zero, ele não vai interferir no meu circuito. Eu vou ter uma leitura muito mais precisa, né? Desse meu amperímetro. Eu vou ter uma leitura da corrente que está passando muito mais precisa. Por isso que o ideal é que ele tivesse igual a zero mesmo e que o voltímetro ideal fosse tendesse ao infinito, né? Então, vamos lá, né? A gente sabe que os aparelhos eles devem ser ligados de modo que um amperímetro ele meça a intensidade de corrente que passa pelo resistor e o voltímetro a DDP nos seus terminais, tá certo? Então pode ser feito de duas maneiras. Vou colocar uma primeiro aqui, que é o seguinte: posso colocar o amperímetro, eu tenho que colocar em série, né? Então eu coloco o amperímetro aqui em série com o resistor, porque quando a corrente passar aqui, ó, ela vai passar nesse resistor aqui, acontece o efeito Joule e vai correr por esse fio condutor aqui e o meu amperímetro vai ler. Então eu coloco o amperímetro aqui, tá? Em série com o meu resistor. Eu poderia ter colocado aqui ou então aqui atrás, tanto faz, tá? E aqui vai ter uma DDP, né? Aqui vai ter uma DDP. Eu vou colocar o ponto A e o ponto B, tá certo? E o voltímetro eu sempre tenho que colocar em paralelo, né, ao ponto onde eu quero tirar essa DDP. Se eu posso colocar, por exemplo, aqui, tá certo? Coloco aqui, ó. Aí eu desenho o voltímetro, tá certo? Poderia ter colocado aqui, porque aqui também, se aqui é A, aqui também vai ser A, né? E se aqui é um potencial B, aqui também vai ser um potencial B. Para quem está no curso, a gente usa muito isso, principalmente na parte de curto-circuito. Então, para quem já viu isso, sabe que podemos também medir o voltímetro aqui. Ou então eu poderia estender para cá, ó, né? Meu ponto B poderia ser aqui também, incluindo o amperímetro, tanto faz. Porque aqui eu teria conhecimento da DDP que está acontecendo aqui, né? Tá certo? Eu fiz meio bagunçado aqui, mas só para... Eu fiz bem meio bagunçado agora, a título de didática mesmo, mas eu já desenhei aqui como é que seria, tá? Então eu coloquei dois exemplos. Poderia colocar o voltímetro aqui, ó, né? Em paralelo com o resistor, aqui eu teria a minha DDP, tá certo? Então aqui eu teria a minha DDP aqui, deixa eu colocar em vermelho, tá? Desse resistor, e aí eu teria a leitura no voltímetro, e a corrente passaria aqui, ó, pelo meu amperímetro. Então eu teria a leitura tanto do voltímetro quanto do amperímetro. E como eu disse lá em cima, eu também poderia colocar dessa forma, ó, tá? Eu poderia incluir o amperímetro, né? Não vai haver diferença alguma, já que a resistência desse cara aqui é zero, né?
Então não há problema algum. Entenderam agora também pelo voltímetro ter uma resistência tendendo ao infinito para ser ideal? Porque se ele tem uma resistência pequena, digamos assim, quer dizer que a corrente, quando passar para cá, ela vai querer subir aqui, ó, tá vendo? E se ela sobe, a gente não vai ter mais uma medida correta, né? Tá certo? Por exemplo, na corrente elétrica que passa aqui, né? E vamos influenciar aí nesse circuito, tá bem? Então vamos passar agora para a próxima questão. Então, nesse circuito da questão 21, a gente tem o seguinte. No circuito esquematizado, a DDP aplicada aos terminais A e B é de 120 volts. Determine as indicações dos aparelhos de medida considerados ideais, tá certo? Deixa eu marcar aqui. Inseridos no circuito. Então, se eles são ideais, eles não interferem em nada nesse circuito, né? Como eu havia dito, a resistência aqui desse voltímetro tende ao infinito e esse amperímetro tem resistência zero. Então a gente pode fazer esse circuito excluindo esses caras. Vamos analisar o circuito primeiramente, excluindo esses caras, tá? Então eu vou passar um x aqui para dizer que a gente tirou esses caras, não vai fazer diferença alguma, tá certo? Então perceba o seguinte, se eu tiro esse cara, eu também estou tirando toda essa partezinha aqui, tá? Para não dar curto, né? Tirei o voltímetro e tudo isso aqui, ó, tá certo? Então o meu circuito ele é daqui, tá certo? Para a esquerda. Então vamos lá. Como é que a gente faz esse tipo de circuito, né? Que é muito comum cair. Primeiro a gente sempre soma. A gente percebe que esses caras aqui estão em série, tá vendo? Deixa eu riscar aqui. A gente percebe que esses caras aqui estão em série, tá certo? Tá bem? Estão ligados em série. Então a gente faz a soma e vai montando até chegar à resistência equivalente desse cara, porque eu preciso saber a resistência equivalente para saber justamente a leitura, né, do voltímetro que a gente vai colocar aqui e do amperímetro, da corrente que vai passar aqui, né? Nós temos que saber eu vou chamar de IT, né, da minha corrente total, e vamos saber também da leitura do voltímetro para esse resistor aqui, ó. Então vamos lá, né? Somando aqui, isso aqui vai dar 1,4 mais 1,4, 2,8 mais 2, 4,8, tá? Então eu já fiz aqui o desenho, ó, tá certo? Então tudo isso aqui, tá certo? A gente pode resumir nesse resistor aqui de resistência 4,8 ohms. Então a gente faz o paralelo, né? Já que esses caras estão em paralelo aqui, né? Então sob a mesma DDP, tá certo? Então esses caras a gente faz um paralelo, né? 8,8 paralelo com 8,8, tá bem? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar a metade dele, né? 2,4, tá certo? E agora nós temos simplesmente 3 resistores em série, tá vendo? Então você soma 3,6 mais 2 mais 2,4. Mesma coisa da gente ter... Deixa eu circular aqui, ó. Tá bem? Mesma coisa da gente ter um resistor equivalente de 8 ohms. Tá certo? E a gente vai fazer agora, a gente achou essa resistência equivalente, e a gente vai fazer agora a conta para corrente total, né? Vou chamar de T, tá? Que é justamente a DDP sobre minha resistência equivalente, tá certo? 120 dividido por 8, né? 120 dividido por 8, nós teremos aqui uma corrente total de 15 amperes, tá certo? E uma vez descoberta, né, a corrente total, como é que a gente faz aqui, né, todo esse desenho? A dica que eu dou é o seguinte: se você partiu lá de como é o circuito de verdade, a gente foi diminuindo aqui até achar a resistência equivalente, né? Quando a gente acha essa corrente de 15 amperes, por exemplo, então a gente parte justamente do caminho inverso, tá certo? Então vamos começando por aqui, ó. A gente sabe que nesse sentido convencional da corrente, então eu tenho minha corrente aqui, ó, saindo do A, tá certo? Corrente de 15 amperes.
E como não há nenhuma fuga para ele nesse meu circuito, simplesmente eu passar aqui, ó, 15 amperes, vai vir aqui, ó, 15 amperes também, tá certo? E vai sair aqui indo em direção a B, né? 15 amperes. Então vamos subir um pouquinho, ó. Esse cara 2.4 é a mesma coisa a gente colocar 2 em paralelo, né, de 4.8 ohms. Então a gente faz aqui, ó, sobe para cá, ó. Aqui, então a gente tem uma corrente de 15 amperes. Aí a de 15 amperes, quando passa nesse ponto aqui, ó, ela vai se dividir. E igualmente, né, já que os resistores são iguais. Então 15 sobre 2 é 7,5, né? Então quando chega aqui, ó, vai correr para cá 7,5 amperes. E aqui também, né? 7,5 amperes, tá? E quando chega nesse ponto aqui, vai somar tudo e volta a ser 15 amperes, né? E vai para o potencial B. Tá bem? Então, eu já descobri a corrente que passa aqui, né? A gente volta para o circuito original. Então, nós já descobrimos, né? Deixa eu passar uma borracha aqui, tá? Então, agora, dessa vez, nós iremos aplicar, né? Todos os dados que nós encontramos. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente também aplica no circuito o voltímetro e o amperímetro. O amperímetro, ele vai ler aqui, se aqui vai passar uma corrente de 7,5 amperes, o amperímetro vai ler justamente esse valor aqui, tá certo? E a DDP, colocada aqui, quem é a DDP, né? DDP é justamente U sobre R, aliás, U sobre R não, U igual a RI. Aqui nós temos uma resistência de 2 ohms, tá? E qual é a corrente que passa aqui? Se lembra que ela dividiu, né? Igualmente. Então vai ser 7,5 amperes. Vai passar para cá, ó, 7,5 amperes. E o que é que vai acontecer? Ó? Vai ser igual a 15 volts. Então, o voltímetro vai fazer uma leitura de 15 volts, tá certo? E o amperímetro, 7,5. Vamos para outra questão. Nessa questão 22, que diz assim: determine a resistência equivalente da associação de resistores abaixo, cujos extremos são A e B. Então, nós temos um circuito bem atípico, né, do que a gente viu até agora. E como é que a gente pode fazer a resistência equivalente desse cara? Pois bem, esse circuito a gente aplica a noção de simetria de circuito, tá certo? Então perceba o seguinte, imagine que a gente possa colocar um espelho em alguma parte desse cara, né? A gente pode colocar um espelho em alguma parte desse circuito onde o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo. Por exemplo, se eu faço uma reta, pegar uma reguinha aqui, e eu faço o seguinte, ó, se eu colocar uma reta aqui, ó, tá? O que está no lado direito vai ser igual ao que está no lado esquerdo do circuito? Lógico que não, né? Então, se eu fizer esse mesmo traço, por exemplo, para cá, ainda vai ser totalmente assimétrico, né? Mas quando eu coloco exatamente aqui, ó, nesse ponto, tá certo? O meu lado direito, ele vai ser exatamente igual ao lado esquerdo. E aí nós começamos a aplicar toda a lógica de pontos de simetria, tá certo? Que eu vou ensinar a vocês agora. Quando eu faço isso aqui, perceba que é como se eu tivesse cortado, principalmente esse resistor ao meio, né? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui, concorda que R, tá? R é igual a R sobre 2 mais R sobre 2, beleza? Então, digamos que eu vou passar uma borracha aqui, tá certo? E vou fazer outros dois resistores, onde aqui vai ser R sobre 2 e R sobre 2. Não alterei em nada meu circuito, tá certo? Mas essa minha linha imaginária aqui, ela vai ter, digamos que eu coloque essa linha mesmo, concorda que como ela é imaginária e não está ligando nenhum dos pontos,
aqui teria uma DDP, tá certo? Vou chamar de D. E deixa eu passar uma borracha aqui, ó. E aqui, excluindo esse resistor aqui, teria outro potencial, né? Seria C, tá certo? Um potencial C aqui. Então, pela ótica da simetria, né? Como é que a gente faria? Eu já desenhei aqui o circuito bem direitinho, né? Apagando aqui separando esse meu R em R sobre 2. E a gente chegou nisso aqui, ó. E nós temos essa linha imaginária aqui, atuando. Onde aqui eu vou ter um potencial C e aqui um potencial D. Mas perceba o seguinte, se eu coloquei o espelho exatamente aqui, e daqui para cá está tudo igual, ó, desse ponto aqui, do A até o C está tudo igual, quer dizer que do C até o meu potencial B também vai estar tudo igual, tá certo? Então eu coloquei aqui, já fiz as continhas, ó. A minha DDP, né? Meu U de AC vai ser igual ao meu U de CB. Isso quer dizer o seguinte, ó, que o potencial de A menos o potencial de C vai ser igual ao potencial de C menos o potencial de B, tá certo? Vou chamar essa equação de 1. Aliás, de 1 não, desculpa, de I. E a mesma lógica a gente traz aqui, ó, para essa parte do circuito, tá certo? Então, se está tudo igual até aqui, ó, e na metade do caminho eu faço isso aqui, ó, do A até o C, eu tenho todos esses resistores aqui, e do D até o B eu também tenho todos eles, e são todos iguais, não é isso? Então, quer dizer que a DDP entre A e D vai ser a mesma DDP entre D e B. Quer dizer o seguinte, né, devido a essa distribuição de resistores, a minha corrente elétrica ela vai encontrar a mesma dificuldade, né, de resistência elétrica para passar do A para o D, vai ser a mesma de D para B, ou de A para C, a mesma de C para B e tal. Então, eu faço as continhas aqui, ó. U de AD vai ser igual a U de DB. Isso implica que VA menos VD é igual a VD menos VB, tá certo? E eu coloco aqui, ó, chamo isso de uma equação II, tá certo? Então, quando eu faço essa primeira menos essa segunda, tá certo? Eu vou subtrair aqui menos aqui, né? Então, VA menos VA vai dar zero, menos VC, menos com menos VD, né? Então, menos VC mais VD. Coloco aqui, ó, nessa parte aqui, da esquerda da equação. E a direita vamos fazer também, né? VC menos VD e menos VB menos menos VB, que no caso vai dar menos VB mais VB, ou seja, corta também, né? Então, essas minhas partes aqui, ó, certo? Desaparecem diante dessa expressão. E eu vou ter o seguinte, ó, essa expressão aqui, menos VC mais VD, igual a VC menos VD. Então, eu vou passar esse menos VC para cá, passo esse menos VD para cá, vou ter 2VD igual a 2VC. Cancelo 2 com 2, portanto, eu tenho que meu VD, meu potencial em D, igual ao meu potencial em C. Então, olha que curioso, né? Essa nossa linha imaginária, devido a esse espelho que eu vim para trazer aqui, né? Ele nos mostra o seguinte, que esses potenciais são iguais. Então, se eles são iguais, a gente pode pegar um fio condutor e colocá-los aqui, ó, que não vai alterar em nada nesse circuito, tá certo? Então, já fiz o desenho aqui, tá certo? E coloquei esses caras, ó. Então, perceba que aos poucos está aparecendo um circuito que a gente sabe resolver, né? Então, coloquei aqui, ó, R sobre 2 e R aqui, e R sobre 2 e R e tal. Coloquei eles em paralelo. Ainda deixei bem claro, né, que a gente descobriu que o C é igual ao D, tá certo? Então, a gente faz o paralelo desses caras, tá bem? E a gente sabe que o paralelo deles, isso aqui vai dar R sobre 3, tá certo? E eu já desenhei aqui, ó. Isso aqui vai dar R sobre 3. E aqui também, né, já que são iguais. Beleza? Então, perceba o seguinte, ó, que aqui nós estamos em série, né? O R sobre 3 está em série com esse R, e esse R sobre 3 está em série com esse R, tá bem? Então, quando a gente faz esse R aqui, ó, fazemos aqui, ó, essa soma em série, nós teremos o seguinte, que aqui vai dar 4R sobre 3, e aqui também vai dar 4R sobre 3. E agora, para finalizar, nós faremos o paralelo, né? Paralelo desses caras, ó, 4R sobre 3, paralelo com R, nesses dois lados. E aí vai resultar
justamente nesse carinha aqui, né? No 4R sobre 3, tá certo? Feito isso, a gente só faz somar, né? Que agora estão 2 em série. 4R sobre 7 mais 4R sobre 7. Nós temos aqui que a resistência equivalente desse circuito é justamente 8R sobre 7. Valeu, galera. Muito obrigado por ter visto até aqui. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, nos mande dúvidas, tá certo? Valeu e até mais.